Salve galera, beleza? Hoje nós vamos ver aqui as últimas notícias do Corinthians, que ele vai estar para o próximo jogo. E vamos ver um pouco do derby aqui também, né? Vamos lá para as notícias quente. Ajeitar essa câmerazinha aqui, bora lá. Falou, né, que os dois maiores marombas do Brasil fazem Espero aniversário no mesmo dia. esse time aí, O Hulk véio. e a Lili fizeram aniversário na mesma data. Bom dia. Caramba, o Hulk também, que legal, gente. Mas meu bíceps ainda é maior que o dele, mas tá tudo certo. Um beijo pra você, Mari, pro Bruno, amigos do estúdio, fãs de esportes. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava. O elenco acabou ganhando folga no domingo. Se reapresenta nesta segunda-feira e inicia a preparação já projetando o clássico contra o Palmeiras, assim como a Vitória Leite falou. O primeiro jogo é na Neoquímica Arena e pela primeira vez em 3 meses, Dorival Júnior deve ter o trio de ataque à disposição. Dorival vai ter que sambar, Garro e Yuri Alberto. Não O Yuri Alberto feio, voltou contra o Botafogo, obviamente iniciou no banco de reservas, entrou na segunda etapa, então de acordo com o Dorival, que foi passado pelo departamento médico, é de que ele precisaria aí de no mínimo 45 minutos em campo para depois estar à disposição e quem sabe até jogar 90 minutos, então ele estará em campo contra o Palmeiras. E se a gente for lembrar, né, a última vez que os três jogaram juntos foi na final do Campeonato Paulista, né, onde o Corinthians foi campeão. Desde então, Memphis, Garro e Yuri Alberto não entraram mais em campo juntos por conta de suspensão, um no departamento médico, e aí não deu certo do Dorival ter os três juntos pela primeira vez nesta quarta-feira. Terá. Então o elenco segue em preparação. O empate fora de casa foi importante, mas se a gente for olhar para a sequência do Corinthians, não é tão bom. O Corinthians já vinha de empate contra o Cruzeiro jogando na Neoquímica Arena, mas aí esse empate contra o Botafogo na segunda etapa, com Memphis Depay entrando e marcando o gol de empate, teve um gosto diferente, até porque o Memphis não marcava há 6 jogos, veio de toda aquela situação que a gente já sabe com a torcida, então digamos assim que deu um gás. Agora a gente fica numa dúvida, se amanhã terá treino aberto ou não lá na Neoquímica Arena. Por quê? Foi uma conversa da organizada com o Fabinho Soldado antes da viagem ao Rio de Janeiro. Ele disse que isso seria conversado, analisado e, obviamente, seria debatido com o Dorival. Na hora da coletiva de imprensa, Dorival ainda não sabia. Um repórter perguntou se de fato teria esse treino aberto. Dorival não gostou muito, falou que não estava sabendo de nada. Depois o Fabinho estava ali do lado e falou para ele: não, eu ia conversar com você depois do jogo. Veremos se ele irá aprovar ou não. Há muita expectativa, é claro, do lado do torcedor corintiano para este grande clássico, esse reencontro quarta-feira na Neoquímica Arena, Copa do Brasil, amigos. Não foi um resultado bom, tá? Botafogo fora de casa é um resultado bom. Mas é que vem de uma sequência de empate com o Cruzeiro. Ah, mas é o vice, é o Corinthians. Jogando em casa, poderia ter vencido o Cruzeiro em casa. Poderia ter vencido o Cruzeiro em casa. Um jogo 0x0 dentro de casa é sempre um resultado ruim. Mas o problema não foi ter perdido, empatado com o Cruzeiro. Que bagunça. O problema do Corinthians foi ter perdido para o Bragantino. É inaceitável. Inaceitável. Perder para o Bragantino. Não dá para perder para um time como o Bragantino. Entendeu? Perdeu para o Bragantino. O Santos perdeu para o Bragantino. O Corinthians, aliás, o Santos e o Corinthians, eles adoram perder para o Bragantino. Adoram mesmo. Adoram. Palmeiras vai e ganha, Flamengo vai lá e ganha, São Paulo vai lá e ganha, São Paulo vai lá e não perde, papá. Esse foi o problema. Empatar com o Cruzeiro, eu não acho fora, mesmo em casa, pô, é o líder do campeonato. Show, beleza. Seria ideal ganhar? Claro que sim. Mas o problema todo do Corinthians foi a derrota para o Bragantino em casa, gente. Isso aí até mexeu. Ceará ganhou, né? Ganhou, o Ceará ganhou do Em Bragança, inclusive. Mas a vitória contra o Ceará do Corinthians foi importante. Exatamente. O Corinthians ganha do Ceará. A vitória contra o Ceará foi importante pro Corinthians. Bom, o Corinthians é isso aí. O Corinthians é um time extremamente instável ainda. Tem uma questão, eu não consigo desvincular, apesar de tentarem, a questão interna do Corinthians é muito grave, não sabe-se quanto que isso reflete dentro de campo. Mas é um time com muitas dificuldades, na minha opinião, técnica. Tá tentando o Thales, tá tentando... O Yuri voltou agora, fazia muita falta. O segundo tempo passou a ser o time, né? É isso. O Memphis só joga com o verdade, o Mateuzinho, o Yuri, entrou também o Memphis, que faz o gol da vitória, né? Isso. Já tem mais cara de Corinthians aí o gol. É isso, mas é um time que, assim... A impressão que eu tenho é que parece que o Corinthians escolhe o jogo que ele quer jogar, ou o tempo que ele quer jogar. E não dá pra ser assim.
Então, o Corinthians que, em um certo momento do Campeonato Brasileiro, antes do Mundial, era um time que se falava, será que o Corinthians pega a Libertadores? Será que vai para pré-Libertadores? O Corinthians é isso há umas 3, 4 temporadas. O time do limbo. Aquele time que se conseguir uma vaga para Sul-Americana tá bom. E para um time como o Corinthians, eu acho muito pouco. Muito Isso é um ponto importante, Muito né? pouco. O Corinthians há um bom tempo, assim, chegou em semifinal, final de Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, o Não vai. Corinthians há muito tempo não disputa o brasileiro, né? É que para mim, eu tenho uma visão polêmica sobre isso, eu acho. O Corinthians, para mim, o Corinthians é isso aí, do brasileiro. Eu acho que o Corinthians nunca foi o da semifinal da Copa do Brasil. Aquele Corinthians lá, aquilo foi um acaso, na minha opinião. A semifinal da Sul-Americana também. Aquilo ali, inclusive, iludiu muito o torcedor corintiano, tá? Pra mim, o Corinthians é isso aí, é um time de meio de tabela pra baixo. Porque tá muito mal, muito mal. E não vejo uma luz no fim do túnel a médio prazo, não. Por várias questões, sejam dentro ou fora de campo. E acaba dependendo, né, Sormani, de alguns jogadores. No jogo contra o Botafogo, obviamente melhorou muito com a dupla ali, né? Depay e Yuri Alberto. Aliás, a boa notícia pro corintiano é que o Yuri Alberto voltou. E renovou, né? É, Semana renovou. Exatamente, renovou o né? contrato, Mas depende muito desses jogadores, né? Não teve o Garro, porque tava suspenso. Aliás, faz tempo que os três não jogam juntos. E acho que podem jogar contra o Corinthians agora, né? Contra o Palmeiras, aliás. Eu acho que contra o Palmeiras vai jogar todo mundo. Eu acho que vai jogar todo Pra mundo. desespero de umas pessoas que eu Eu conheço. acho que vai... Mas tudo bem, Desespero de vamos, ninguém. vamos tocar aí. Desesperado, ninguém pode ficar antes das coisas acontecerem. Mas veja, o Corinthians empata com o Botafogo sem o Garro, né? Empata com o Botafogo, que é um dos melhores times do Brasil no momento, jogando o primeiro tempo inteirinho sem o Memphis, sem o Yuri. E o próprio Mateuzinho, né? Mas esse jogador aí, o Yuri, né? Esse cara que tem... Espero que ele volte a jogar Eu gosto muito no mesmo nível que ele estava jogando quando se lesionou. Eu acho um jogador muito interessante. E o futebol do Depay também... Golaço, Memphis, né? eu acho que ele cresce também junto com o Yuri. Eu acho. Verdade. Eu acho. É verdade. Eu tenho algumas questões de quando ele fica desfilando em campo, né? Que Bom, é isso que eles falaram aí agora. Vai ter o derby lá. Futebolzinho aí. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras. E é isso que eu já vinha falando, né? O Dorival vai ter que rebolar, vai ter que fazer um milagrezinho ali, porque o Palmeiras também não tá vindo fraco. Mas vamos ver o que acontece aí, viu? Já se inscreva e deixe seu like.